Neste vídeo vamos dar continuidade ao desenvolvimento de um jogo da memória em Flutter, trabalhando agora com o banco de dados Hive. Fica comigo até o final desse vídeo e veja o resultado do nosso jogo. Fala galera, beleza? Este é o último vídeo da nossa série sobre o desenvolvimento de um jogo da memória em Flutter usando várias tecnologias. Se você ainda não assistiu nenhum desses vídeos, veja na descrição do vídeo e aqui no card a playlist completa, que vai ter todos os vídeos de desenvolvimento da interface, animações e também gerenciamento de estado usando MobX e Provider. No vídeo de hoje, nós vamos implementar as nossas páginas de recordes usando o banco de dados Hive. E se você quiser ter mais dicas e mais tutoriais como esse toda semana, não se esqueça de se inscrever gratuitamente aqui no nosso canal. Bom pessoal, então agora, no momento do nosso jogo atual, se nós entrarmos na página de recordes, vejam que a nossa página ela está completamente estática. Tá? Então, tanto no modo normal quanto no Route 6, a gente tem informação estática. Então, o que a gente quer é criar esses records de forma dinâmica, e nós vamos salvar esses dados usando o banco de dados Hive. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer é importar aqui o Hive e o Hive Flutter, né, nessas versões aqui no momento que a gente está gravando esse vídeo. Então, enquanto o pub.get ele é executado, a gente vai fazer então a inicialização do Hive. Então, eu vou inicializar ele aqui dentro do próprio main. Então, o que a gente vai fazer aqui é transformar o main em assíncrono, e com isso a gente pode usar aqui o await Hive. E aí, pessoal, quando vocês forem importar o Hive, vocês vão ver que vai ter o Hive Flutter e o próprio Hive. O que a gente vai usar aqui é o Hive Flutter. Então, por quê? Porque a gente precisa usar aqui a função init Flutter, tá? Para ele fazer já a inicialização correta do nosso Hive, beleza? Então, essa é a primeira coisa que a gente faz para inicializar o Hive. A segunda coisa é a gente vai criar um repositório dentro da pasta lib/repositories/ e aí aqui a gente vai ter recordes repository.dart. Beleza? O que essa classe ela vai fazer, pessoal? Vou até copiar aqui para ficar mais fácil. Então ela vai ser uma classe do tipo MobX, chamado recordes repository, e aqui dentro da nossa classe abstrata, o que a gente vai ter? A gente vai ter uma variável do tipo late, que vai receber um box. Esse box é o formato, tá? É o tipo de objeto que o Hive trabalha. Então vai ser basicamente aqui o nosso banco de dados, a instância do nosso banco de dados, chamado records. E também a gente vai receber aqui a gameplay, porque a gente precisa saber se a gente vai salvar os records do modo normal ou do modo round 6. E aí a gente vai ter dois observáveis. Um observável que vai ser o records round 6 e os records do modo normal. Então a gente vai salvar agora para que o build runner aqui ele faça a geração do nosso arquivo recordsrepository.g.dart. Na sequência, tá, o que a gente precisa fazer? A gente vai começar a codificar então a nossa classe aqui records repository. Então a primeira coisa a gente vai criar aqui um construtor. E dentro desse construtor a gente vai chamar um método chamado initRepository. Esse método vai ser onde a gente vai fazer toda a inicialização necessária. Então o nosso initRepository ele vai ser um método assíncrono, tá? E dentro dele a gente vai chamar dois outros métodos. O primeiro vai ser o initDatabase e o segundo vai ser o loadRecords, para ele pegar os recordes que já estão dentro do banco de dados, ou se não existe nenhum record, e ele vai salvar então aqui dentro dos mapas, né, do map que vai ser o round 6 e do método normal. E aqui por que a gente está usando o map, pessoal? Para a gente poder, por exemplo, atribuir o nível 6 ao record, né, a key, né, ou seja, a chave 6, que seria o nível, para a quantidade ali do records, para cada um dos níveis. O nosso initDatabase vai ser também um método assíncrono, e aqui dentro a gente vai fazer então a atribuição dos records, que vai receber um await hive.openbox, então dessa forma a gente abre a database Hive, e aqui a gente vai passar o nome da nossa database, por exemplo, Game Records. E o segundo vai ser o quê? Vai ser uma action dentro do MobX, chamada load
records. E aqui, basicamente, pessoal, a gente vai fazer uma atribuição. Então, o nosso records normal vai receber records, que é o nosso banco de dados, .get, e aqui a gente precisa de uma chave. Então, qual vai ser a chave? Vai ser o modo.normal, tem que importar o modo, modo.normal, .toString. Caso contrário, vamos supor que o record ainda não exista. Então, a gente vai passar aqui um map vazio. E a gente vai fazer a mesma coisa agora para o modo round6, e aqui eu vou ter o modo round6. Então, dessa forma, eu vou carregar os records, tá, na memória para a gente. Bom, agora o que eu preciso fazer é inicializar o repositório dentro aqui do meu provider. Então, o que a gente vai fazer? Então, vou até modificar aqui esse provider para ficar mais fácil. Então, eu vou ter o meu records repository e eu vou criar a instância do records repository. Porém, o que acontece? Quem que vai salvar esses records? Vai ser o próprio Game Controller. Então, o que a gente vai fazer aqui é utilizar o proxy provider. E o proxy provider, vejam que ele vai ter aqui uma função de update. Então, depois que ele criar o provide records, a gente vai passar ele para o Game Controller. Então, como que a gente vai fazer? Então, aqui a gente vai ter o records repository e a gente vai ter, então, o Game Controller, que vai ser utilizado, né, para esses dados. Então, aqui na nossa função de update, a gente vai receber aqui, o primeiro parâmetro não nos importa, a gente vai receber a instância do repository, e aqui a gente vai criar, então, agora a instância do nosso Game Controller. E aí, dentro do Game Controller, a gente vai passar aqui o records repository e vai passar o repo. Né? Claro que a gente precisa fazer o refactor disso. Então, dentro agora do nosso Game Controller, a gente vai criar, então, essa variável que é a records repository e a gente vai passar isso no construtor. Então, a gente vai criar aqui um construtor que vai ser a Game Controller Base e aqui, basicamente, a gente vai ter o required this.records repository para ele passar aqui a dependência que nós vamos precisar, que é a records repository. Então, agora, sem problema aqui, ele vai passar corretamente os dados, beleza? Vou colocar uma vírgula aqui também para ficar um pouco mais fácil de visualizar. Então, agora a gente vai criar o records repository e a gente passa ele para o Game Controller já como parâmetro. Então, o nosso Game Controller, a gente faz a injeção de dependência do records repository. E agora, pessoal, a gente vai começar então a trabalhar com a nossa página de records. Então, vamos abrir aqui o nosso records page. E agora, pessoal, a gente vai fazer várias alterações aqui. Então, primeiro, a gente vai apagar esse array aqui de hex, que estava estático. Tá? Vou deixar aqui o const, apenas para ele não quebrar nada. Bom, e agora dentro do nosso método body, o que a gente vai fazer? Essa lista que vocês estão vendo aqui, a gente vai, por enquanto, remover ela. Então, todo esse list view eu vou remover por enquanto. E agora, aqui no child, eu vou colocar um observer. Tá? Esse observer que vai ser, então, a nossa reação das listas, que vai ser record normal ou a record round6. Então, aqui eu vou ter um método builder. O nosso método builder, que ele vai receber um contexto, e ele vai retornar o quê? Vai retornar um column. Aqui a gente vai fazer o alinhamento, então main axis alignment, eu vou usar o start para ele ficar alinhado no início da tela. E aí, como children, aí sim que nós vamos gerar a nossa lista. Então, primeiro vai ser um padding, que era o que já estava antes. Aqui ele vai mostrar aqui o modo, então como vocês estão vendo aqui na tela, o modo normal ou não. E agora, pessoal, a gente precisa gerar essa lista. Então aqui eu vou fazer o seguinte, ó, eu vou usar aquele operador spread do Dart e vou chamar uma função, né, um método chamado getRecordsList. Tá? E o que essa função vai fazer? Ela vai retornar uma lista de widgets contendo aqui, né, se o modo for igual a modo.normal, então, eu vou acessar aqui o meu repositório
E aí, claro que eu preciso recuperar o nosso repositório. Então, para isso, dentro aqui do método build, eu vou ter aqui um final repository recebe provider.off, e aqui eu vou ter o records repository, beleza? Tendo o nosso repositório, então aqui repository.records normal, senão eu vou passar como parâmetro o repository.records round 6. Beleza? E aí dentro aqui do get records list, eu vou gerar todos esses list tiles e separators aqui para a minha lista. Bom, como que vai funcionar esse método, tá? Eu já vou deixar ele aqui pronto. Vou copiar ele aqui para vocês verem. Então vamos lá. Então a gente vai retornar uma lista de widgets, get records list, que vai receber um map de records. Então a nossa lista que a gente declara ela com vazio, a gente vai fazer um for each nos records, e aí lembre que cada record, por ser um mapa, eu vou ter o nível como chave e o valor vai ser o score. Então eu vou adicionar na widget um list tile, que era exatamente o que a gente tinha antes, tá? Eu só movi ele aqui para dentro da função, e no final eu também vou adicionar um divider, tá? Dentro da minha lista de widgets. E adicionalmente eu criei um if, né? Porque se no final desse if a minha lista de widgets ainda está limpa, eu vou adicionar aqui um center dizendo que ainda não há records. E agora, se eu entrar no modo aqui records, vocês estão vendo que o modo normal ainda não há records, tá? Por quê, pessoal? Porque ainda não tem nada no nosso banco de dados. Então, o que a gente precisa fazer agora é, dentro do nosso Game Controller, é fazer essa atualização. Então, vamos lá. Dentro agora do nosso controller, tá? Para fazer alguma coisa diferente para vocês, então, dentro do método do controller, a gente vai usar, então, uma reaction, tá? Nossa reaction para a gente reagir a partir de quando o usuário ganhou. Então, aqui, toda vez, né, essa reação ela vai ser executada toda vez, tá? Que o nosso observável venceu for igual a true. Então, o usuário venceu, a gente vai chamar o quê? Vamos usar aqui uma variável booleana, para ele passar aqui a opção do ganhou. E agora, pessoal, a gente vai executar uma função anônima. Dentro dessa função anônima, a gente vai usar, então, o records repository. Ponto. A gente vai chamar um método que vai ser o update records, que a gente ainda vai criar. E aqui a gente vai passar a gameplay, né, que era o que era esperado, para a gente poder acessar os dados. E a gente vai passar o score, que o usuário tinha até então. Então, quando a gente está rodando a reação, ele vai chamar a função anônima passando o ganhou. Então, simplesmente para a gente não ficar atualizando ali de forma errada o repository, a gente vai verificar aqui se ganhou, ou seja, se o ganhou for verdadeiro, então a gente faz a atualização do record. Então, vamos lá. Então, agora o nosso update records, então ele vai receber aqui alguns parâmetros required, né? Então, gameplay, int e score. Beleza. E aqui dentro a gente vai começar a fazer a nossa função. Então, a primeira coisa eu vou declarar uma variável final, chamada aqui, que simplesmente vai pegar o modo do jogo, se é o round 6 ou se é normal, e vai transformar para string. Essa aqui nós vamos usar para salvar dentro do Hive. Então agora o que a gente vai fazer? Essa comparação ela vai ser um pouquinho complicada, então vamos lá. A primeira coisa que a gente vai fazer é verificar se a gameplay.modo vai ser igual ao modo normal. E nós temos uma segunda verificação, tá? A gente vai fazer aqui uma verificação dupla. Se records normal do gameplay.nível, ou seja, se existe já algum recorde, tá, previamente ou não, né? Então essa verificação a gente vai verificar se é nulo, tá, no primeiro momento. Então, se for nulo ou records normal do game nível for se o score for menor do que records normal, gameplay.nível. Então vamos lá, pessoal. Se for nulo, significa que ainda não tem records. Ou se o score novo ele for menor do que o antigo, então eu vou fazer a gravação dentro do banco.
Então a primeira coisa, eu vou acessar o records normal do nosso gameplay.nível. E o que eu vou fazer aqui dentro, pessoal? Eu vou simplesmente atribuir o score. E agora eu vou gravar no Hive. Então eu vou acessar aqui a instância do Hive, records, e vou acessar o método put. O método put ele vai passar a chave, ou seja, onde que a gente vai salvar isso. Nesse caso ele vai acessar na chave round 6 ou na chave normal. E aqui eu vou passar o valor. Então aqui basicamente records normal que já vai estar atualizado. Bom, essa mesma lógica aqui a gente vai fazer então um else if. E agora a gente vai verificar se o modo for round 6 e dá para a gente alterar, né, todos os normais aqui. Então, se o modo for round 6 e o records do game nível for null, só que agora o score é o contrário, né? Se o score for maior do que o round 6 do game nível, então eu vou atribuir o score e vou salvar o score, tá? Por que ele é maior, pessoal? Porque no round 6 a gente vai reduzindo o número de tentativas. Então, quanto maior o score dele, no modo round 6, melhor ele foi. Então, vamos lá. O teste está vazio. A gente vai entrar no modo normal. E agora eu vou fazer aqui, tá? Vou fazer um score bem grande. Vamos lá, ganhamos o jogo em 9 passos. Né? Foi para o próximo nível, saí, entrei e agora o meu recorde é 9. Tá? Então agora a gente vai tentar quebrar esse recorde. Então vamos entrar no 6 de novo. Beleza? Quebramos com 6. Então vamos lá, se a gente voltar no recorde, vejam que agora eu tenho 6 corretamente. E da mesma forma aqui no modo round 6. Né? Se a gente for testar, ó, conseguimos em 2 movimentos. Se a gente sair, e agora eu tenho 2 movimentos, e no modo normal, eu tenho 6. E aí, conforme eu for fazendo os outros níveis, ele vai aumentar aqui e deixar reativa a nossa lista. Como vocês viram, pessoal, é bem simples utilizar o Hive, né? Apenas vocês têm que tomar cuidado ali na questão de inicialização do Hive, para ele não dar erro ali, você inicializar ele corretamente. O nosso jogo, a gente conseguiu finalizar ele dentro da proposta que era, né, desde o início da série. Vocês ainda podem fazer várias melhorias dentro do jogo. Por exemplo, vocês podem melhorar os níveis de dificuldade, vocês podem trocar o tema do jogo, vocês também podem adicionar sons ali, animações. Por exemplo, quando o usuário atingir, né, quando o jogador ele atingir um novo recorde, dentro daquela tela de feedback, talvez seria legal vocês mostrarem que o novo recorde foi atingido. Enfim, são vários desafios aí que vocês podem fazer para tentar melhorar o jogo e aprender melhor, né, todos esses conceitos de Hive, MobyX e Provider. E se você gostou de toda essa série, não esqueça de deixar o seu like nesse vídeo aqui e recomendar também essa série para outros colegas, outros amigos. E se você também ainda não é inscrito, se inscreva no canal, pois toda semana nós fazemos vídeos e algumas séries como essa que vão te ajudar muito a crescer na carreira. Vejo vocês no próximo vídeo e até mais!